Olá, pessoal, tudo bom? É, Após a gente ter parado aí esses dias de aula, eu andei postando para vocês algumas aulas prontas sobre lipídios. Eu postei para vocês alguns exercícios para vocês estarem resolvendo, mas a partir de agora eu vou estar postando para vocês aulas que eu preparei mesmo para vocês. Então eu gostaria que vocês acompanhassem essas aulas. Eu não sei se vocês se lembram que a gente já viu as substâncias inorgânicas e nós estamos estudando agora as substâncias as orgânicas. Então a gente já acabou estudando já os carboidratos, as funções de carboidratos, os lipídios que eu postei para vocês a semana passada, essas videoaulas prontas. E a partir de agora nós vamos estar estudando um outro grupo de substância orgânica, que são as proteínas. Então, proteínas são substâncias orgânicas e elas vão apresentar algumas funções aí nos seres vivos. Uma das funções que as proteínas têm nos seres vivos é uma função estrutural. Nós vamos encontrar proteínas, por exemplo, presentes aí na membrana de célula. Então, aqui, ó, eu mostrando para vocês, são proteínas presentes na membrana celular. Vamos encontrar proteínas presentes também formando estruturas de unhas. Essa proteína que a gente encontra na estrutura da unha aí é a queratina. É a mesma proteína que a gente encontra aqui, ó, em peles de animais. A queratina na pele dos animais tem função de impedir aí as perdas de água. Então tem função protetora essa queratina. Uma outra função que as proteínas apresentam é que elas formam o esqueleto interno da célula. Quando a gente olha uma célula, se a gente tivesse condição de olhar uma célula em microscopia de varredura aí, com aumento bem grande, nós iríamos perceber que quando a gente entrasse dentro da célula, a gente ia encontrar um monte de pilares. Eu tenho o costume de comparar a célula com vocês como sendo a sala de aula. Aí eu até falo para vocês, olha, a sala de aula de vocês, quando a gente caminha pela sala, a gente não fica desviando de obstáculos que seriam colunas em sala de aula. A célula, ela é cheia de estruturas no meio aí da célula. Tanto aqui, ó, nessa imagem que eu estou apontando para vocês, o meio, isso aqui está representando o meio da célula. Esse meio é cheio de moléculas de proteínas, que tem função de manter a estrutura da célula com uma forma sempre definida. Então, esses pilares que a gente encontra no meio da célula, entre as organelas, então, entre uma organela e outra, nós vamos encontrar moléculas de proteína. Então, tem função de formar o da célula. Uma outra função que as proteínas têm é servir como reserva, tá? Reserva de energia para alguns seres vivos. Eu já tinha falado para vocês que os carboidratos é a principal fonte de energia para os seres vivos, mas também os lipídios. As proteínas também podem ser usadas como fonte de energia pelos seres vivos. E é muito comum a gente encontrar proteína em sementes. Por que no interior das sementes teria que ter essa reserva de energia? Porque no meio da semente a gente encontra o embrião do vegetal. E esse embrião ele precisa de nutrientes para mantê-los vivos até o momento da germinação. Então, no interior de semente é comum a gente estar encontrando carboidratos, lipídios e também moléculas de proteína. Uma das sementes que a gente encontra bastante proteína é na soja. Então, por isso que tem muita gente que é vegano consome soja, porque a soja vai ter a proteína que eles precisam, já que não estão ingerindo carne, que a carne, o músculo do boi, por exemplo, é rico em proteína. Então, daí quem é vegano para compensar acaba consumindo a soja, já que ela é rica em proteína, tá? Aqui na imagem vocês estão vendo é a semente de abóbora, que ela é rica em proteína, tá? Então tem função de reserva. Uma outra função que as proteínas têm, tá?
servir como pigmentação, como por exemplo na pigmentação da pele. A pele tem essa cor devido a um pigmento proteico que é sintetizado por células na pele, que é a melanina. Então, a melanina é um tipo de proteína. Então, é uma proteína que tem função aí de dar cor à pele. Tem proteína que também tem função hormonal. Tem muitos hormônios que a composição química também são de proteínas, tá? As proteínas também vão participar do metabolismo celular. Não sei se vocês se lembram o que é metabolismo. São as reações químicas que acontecem na célula. Então, toda reação química para acontecer precisa de uma proteína estar envolvida. Tanto é que na próxima aula eu vou postar para vocês um tipo de proteína especial que participa de toda a reação química. Toda reação química tem proteína envolvida no processo, que elas são chamadas de enzimas. Então, as enzimas são proteínas especiais que participam aí de reações químicas. Uma outra função que a gente poderia dar para as proteínas é que elas têm função de defesa também. Então, os anticorpos, que a gente vive falando dos anticorpos, ultimamente aí com o coronavírus, que a gente vive falando que não temos vacina, quando nós somos contaminados com esse vírus, o nosso corpo começa a sintetizar um tipo de proteína para nos defender. E essas proteínas que nos defendem, nós temos um tipo de célula do sangue que são capazes de sintetizar essas proteínas, que são chamadas de anticorpos. Então, anticorpos nada mais são do que proteínas que foram sintetizadas por células do sangue para nos defender. Então, mostrando aí que as proteínas também de defesa. Agora a gente precisa saber do que são formadas as proteínas. Proteínas são polímeros. Não sei se vocês se lembram quando nós estudamos os carboidratos, eu falava assim para vocês, os carboidratos podem ser de moléculas pequenas, médias e bem grandes. E que essas moléculas, quando são grandes, nós damos o nome de polímeros, tá? Então, polímeros são moléculas bem grandes. Proteínas são chamadas de polímeros também, porque são moléculas químicas bem grandes. Se a gente fosse analisar uma molécula de proteína, ela é uma molécula bem grande. Cada bolinha dessa daqui, que foi representada nessa estrutura, representa uma molécula mais simples, chamada de monômero. Então, o que são proteínas? São moléculas grandes. Essas moléculas grandes recebem o nome de polímeros, principalmente os químicos gostam de chamar essas moléculas quando são bem grandes, formadas por repetições de moléculas mais simples que se unem. Nós damos o nome de polímeros. Cada uma dessas bolinhas aqui, nós damos o nome de monômero, tá? E nas proteínas, esses monômeros recebem o nome, tá, de aminoácidos. Então, cada bolinha dessa, que é um monômero, na proteína, ela recebe o nome de aminoácido. Cada aminoácido tem uma característica comum entre eles. E existem, na verdade, 20 tipos de aminoácidos. Dos 20 tipos de aminoácidos que existem, todos os 20 têm essa estrutura em comum na molécula química. Todos os 20 aminoácidos, eles vão apresentar um carbono central, tá? Ligado a esse carbono central, nós vamos encontrar esse grupo aqui que a gente chama de grupo carboxila. E ligado a esse carbono central, nós vamos ter um grupo que a gente chama de grupo amina, ligado a um hidrogênio e a um radical. Todos os 20 vão ter um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amina, um hidrogênio
E esse R aqui indica que entre os 20 aminoácidos, o que varia é esse grupo R, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem os 20 tipos de aminoácidos. Vocês não precisam memorizar esses 20 tipos de aminoácidos. O que eu coloquei aqui para vocês verem, o que varia entre os 20, tá? É o radical. É essa parte aqui da molécula química que está variando entre os 20. Todo o restante, se você olhar essa parte aqui em negrito, dos 20, são todos iguais, tá? Os aminoácidos, eles ainda são divididos em naturais e essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles aminoácidos que o nosso organismo consegue sintetizar. E os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso organismo não consegue sintetizar, mas que é necessário para a construção das nossas proteínas. Então, vamos continuando aqui. Como eu falei para vocês, as proteínas, elas são moléculas grandes formadas pela união de um monte de aminoácidos. Então, eu acabei de mostrar para vocês que os aminoácidos, eles vão apresentar um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amina, e o que varia entre eles é o radical. Como é que esses aminoácidos se ligam para formar as proteínas? Se vocês olharem aqui nessa imagem, tá? Se vocês olharem aqui na imagem, aqui eu tenho, ó, o radical, o carbono central, grupo carboxila, grupo amina. As ligações entre os aminoácidos sempre vão acontecer entre o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina do aminoácido vizinho. Então, acontece uma reação química entre os aminoácidos ali dentro da célula e quando eles reagem entre si, o grupo carboxila de um aminoácido perde uma hidroxila e o grupo amina perde um hidrogênio. Tanto é que essa reação química entre dois aminoácidos a gente chama de reação de desidratação, porque sempre sai uma molécula de água da reação química entre os aminoácidos, tá? Tanto é que aqui eu tenho dois aminoácidos reagindo entre si e dessa reação química, tá? Eu tenho essa molécula formada por dois aminoácidos. Os aminoácidos, eles também são chamados de peptídeos. E é por isso que a ligação química entre dois aminoácidos, nós damos o nome de ligação peptídica. O nome é chamado de ligação peptídica porque cada aminoácido também pode ser chamado de peptídeo. Quando eu tenho dois aminoácidos ligados, eu tenho um dipeptídeo. Quando eu tenho três, tripeptídeo. 4 e assim por diante. Só que as proteínas, elas são formadas por um monte de aminoácidos ligados. Tanto é que as proteínas a gente pode ser chamada também de cadeias polipeptídicas, devido a um monte de aminoácidos que estão ligados entre si. Uma proteína é formada por centenas de aminoácidos, tá? Como eu falei para vocês, existem aí, tá, as proteínas. Essas proteínas, elas são formadas por centenas de aminoácidos. E dentro das células a gente encontra milhões de tipos de proteínas. Como é que as nossas células sabem quais são as proteínas que ela tem que sintetizar? As proteínas, elas são produzidas pela célula graças a receitas que a célula tem dentro dela. Essas receitas estão contidas no nosso material genético. O nosso material genético, a gente pode dizer que ele é cheio de receitas. Essas receitas a gente chama de genes. Então, se o nosso organismo é capaz de sintetizar milhões
de proteínas é porque no nosso material genético nós temos milhões de genes. E o que diferencia, tá, uma proteína da outra, tá? Como eu falei para você já, os aminoácidos eles são diferentes entre si e existem 20 tipos de aminoácidos, tá? E o que vai variar entre eles é o radical. Como o nosso organismo produz milhões de tipos de proteínas, o que é que vai diferenciar uma proteína da outra, tá? Então, o que vai diferenciar uma proteína? Nossa senhora, tô escrevendo bonito aqui, hein, povo? Ó, o que diferencia uma proteína da outra? O número de aminoácidos da cadeia proteica, os tipos de aminoácidos da cadeia proteica, tá? E a sequência de aminoácidos dessa cadeia de proteína. Então, se eu tenho lá duas proteínas que tem lá 50 aminoácidos, tá? O que eu posso dizer que essas duas que têm 50 aminoácidos, elas são proteínas iguais? Não. Por quê? Se elas têm tipos de aminoácidos diferentes, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Se elas têm tipos diferentes, mas têm a mesma quantia de aminoácidos, elas já são consideradas proteínas diferentes. Se eu tenho duas proteínas, uma tem 50 aminoácidos, a outra tem 51, elas já são proteínas diferentes, porque a quantidade de aminoácidos são diferentes. Se eu tenho duas proteínas com 50 aminoácidos, mas do mesmo tipo de aminoácido, as duas, a gente não pode afirmar que elas são proteínas iguais. Por quê? Porque se a sequência entre esses aminoácidos for diferente, elas são consideradas proteínas diferentes. Então, quando a gente analisa duas proteínas para saber se elas são iguais ou diferentes, nós temos que analisar a quantidade de aminoácidos da cadeia proteica, os tipos de aminoácidos dessas proteínas e a sequência que eles estão aí na cadeia proteica. Então, são 3 critérios que a gente tem que analisar para dizer se uma proteína, se duas proteínas, na verdade, são iguais ou diferentes. Quando as proteínas elas estão sendo construídas pela célula, o que a gente vai ter? Então, a célula está sintetizando proteína. Então, o processo de síntese proteica, como acontece aí a produção da proteína em si, nós vamos ver mais para frente como acontece todo o processo. Mas a célula ela começa a ligar um aminoácido ao outro. Quando a proteína está sendo construída, no início ela vai adquirindo uma forma espacial linear. Estão vendo que parece uma linha indiana, uma linha retinha, tá? Cada bolinha dessa representa um aminoácido. E a ligação entre os aminoácidos, como é que a gente dá o nome mesmo dessa ligação? Lembram? É ligação peptídica, tá? Quando a proteína tem essa forma espacial linear, a gente diz que ela está em estrutura primária. Conforme ela vai sendo construída e esses aminoácidos vão se ligando uns aos outros, a proteína vai adquirindo uma forma espacial que a gente diz helicoidal, fica parecendo a espiral do caderno de vocês, onde essas bolinhas representadas aqui são os aminoácidos. Por que que isso vai acontecendo? Porque vai acontecendo uma atração elétrica entre o hidrogênio de um aminoácido e o oxigênio do aminoácido vizinho. Então, essa atração elétrica aqui forma uma ligação química bem fraca, que a gente chama de pontes de hidrogênio. E daí, a molécula proteica ela vai adquirindo uma forma espacial helicoidal, fica parecendo a espiral
do caderno de vocês. E daí, quando a proteína está com esta forma, a gente diz que ela está em estrutura secundária. Só que conforme a proteína vai sendo construída dentro da célula, a molécula vai ficando tão grande, mas tão grande, que ela começa a dobrar sobre ela mesma, tá? É como se fosse um fio de telefone de antigamente, onde o fio vai ficando tão grande e que o fio vai dobrando sobre ele mesmo. Então, isso acontece porque a molécula de proteína é formada por milhões de aminoácidos. E daí ela vai ficando tão grande que ela dobra sobre ela mesma. Aí a gente diz que ela está em estrutura terciária. Então, as proteínas, elas são funcionais, ela desempenha a sua função normalmente ou em estrutura terciária ou em estrutura quaternária. O que é uma estrutura quaternária da proteína? É quando as proteínas, tá, elas se tornam funcionais quando elas estão ligadas a dois ou mais filamentos proteicos, tá? Essa imagem aqui está sendo representada uma molécula de hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula proteica que a gente encontra no interior das hemácias, que tem função de transportar o oxigênio para as células. Então, a hemoglobina é formada por 4 filamentos proteicos. O que está representando aqui, ó, em vermelho na imagem, são átomos de ferro, que vão unir esses fios de proteína e que vai permitir aí o transporte de oxigênio. Então, resumindo, as proteínas elas podem se apresentar em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E ela vai adquirindo essa forma espacial secundária, terciária e quaternária graças às pontes de hidrogênios que vão se formando na molécula aí de proteína. Aqui mostrando melhor para vocês essas pontes de hidrogênios que acontecem. Olha aqui, ó, a atração elétrica entre o hidrogênio de um aminoácido e o oxigênio do aminoácido vizinho. Então, formam essas ligações fracas, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que faz com que essas pontes de hidrogênio ela pode ser rompida, tá? Tem alguns fatores que podem interferir na molécula de proteína e romper essas pontes de hidrogênio. Cada proteína tem uma função aí na célula, tá? E tem alguns fatores que interferem no funcionamento das proteínas. Um dos fatores que interfere no funcionamento da proteína, tá? Para que ela desempenhe a sua função correta na célula, é a temperatura, tá? Quando a gente olha, por exemplo, a clara do ovo, tá? A clara do ovo, quando ela é crua, ela tem uma forma meio viscosa, meio líquida. A clara do ovo, tá? Ela é rica em proteína, tá? E quando a gente pega o ovo e leva para cozinhar, a gente percebe que ele fica com uma cor branca, uma textura sólida. O que aconteceu? A proteína aqui, tá? Ela tinha uma configuração espacial que a gente poderia dizer aqui, ó, que ela tem uma estrutura terciária. Quando eu submeto essa proteína a uma alta temperatura, aquelas pontes de hidrogênio que eu falei para vocês que existem, tá? Quando tem essa estrutura terciária aqui da proteína, ela começa a ser quebrada, rompida. E aquela proteína que tinha uma configuração espacial terciária passa a ter uma configuração espacial primária, tá? Esse processo é chamado de desnaturação da proteína. Por isso que a gente fala que quando nós estamos com febre, tá? Nós temos que tomar cuidado para que essa temperatura não se eleve demais, porque dentro das nossas células nós vamos encontrar um monte de proteínas. E elas funcionam a uma temperatura ideal de 36,5, 37 graus. Conforme a temperatura corporal, quando nós estamos com febre, começa a aumentar, as proteínas dentro das nossas células começam a desnaturar.
E uma vez sofrendo a desnaturação, não adianta retornar à temperatura anterior, tá? Não adianta nada voltar à temperatura anterior, que aquelas pontes de hidrogênio que foram desfeitas, elas não se refazem mais. Então, uma vez desnaturada, ela não volta à configuração espacial anterior. É só parar e pensar. Quando a gente pega o ovo cru e cozinha ele, tá? Mesmo depois eu voltando a temperatura, baixando a temperatura, a clara do ovo que é sólida depois de cozida, ela não volta mais a ter aquela característica de líquida. Um outro fator também que interfere aí no funcionamento das proteínas é o meio onde essa proteína está. Cada proteína ela funciona em um meio específico, ou é em um meio básico, ou um meio ácido, ou um meio neutro, tá? Aqui eu coloquei para vocês para mostrar que o leite ele é rico em proteína. O leite assim, é um alimento que tem carboidrato, que tem lipídios e que também é rico em proteína. E quando a gente pega o leite, a gente observa que o leite ele é uma mistura, assim, pelo menos visualmente, é uma mistura homogênea, mas na verdade não é homogênea, né? Quando a gente olha em microscópio, a gente percebe que ela é heterogênea. Mas é algo assim mais homogêneo, o leite. E as proteínas do leite funcionam muito bem naquele meio onde ela está. Se a gente pegar, por exemplo, o leite e acrescentar vinagre, vinagre é uma substância ácida. O que vai acontecer? As proteínas do leite, elas que estavam com aquela característica de funcionar naquele meio, elas começam a se desnaturar. Tanto é que a gente observa que o leite vai ficando todo coalhado. O que aconteceu? Aquelas proteínas que tinham uma configuração espacial, elas desnaturam e daí a gente até percebe que separa a parte líquida do leite daquelas proteínas. Então a gente tem que saber o seguinte, que cada proteína tem um meio específico de funcionar, ou é um meio ácido, ou é um meio básico. Cada proteína funciona em uma temperatura específica. Então, nós vimos nesses vídeos aqui que proteína, então, ela é formada por aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos. O que diferencia um aminoácido do outro, tá? Que é o radical da molécula ali do aminoácido. Nós vimos também que as proteínas são formadas por centenas de aminoácidos e que o que diferencia uma proteína da outra é a sequência de aminoácidos, os tipos de aminoácidos e a quantidade desses aminoácidos, tá? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre um tipo de proteína especial, que são as enzimas. Então, até mais, povo. Até a próxima aula, tá bom? Beijo!